Bom, então como eu estava falando para vocês, o hipotálamo, ele vai se localizar logo abaixo do tálamo, tá? Ele vai ser o centro das emoções, tá? Então é ele que vai organizar lá a tristeza, medo, agressividade, ele que vai regular, então, essas atividades, tá? E ele vai monitorar e regular, então, as nossas condições internas vitais, tá? Como fome, sede, a manutenção da nossa temperatura do nosso corpo, equilíbrio hidrossalino, né? O equilíbrio lá do nosso sangue, se a gente está com baixa quantidade de líquido e tudo mais, tá? O ciclo do sono e os níveis hormonais. Então, ele vai ser o centro ali desse controle hormonal, vamos dizer, tá? O cerebelo, que eu mostrei para vocês, que é aquele que parece uma arvorezinha que a gente tem aqui embaixo do lobo occipital, ele é a segunda maior estrutura do nosso encéfalo, né? A primeira é o cérebro. E ele tem a função, então, de controlar a movimentação do nosso corpo. Então, a parte de equilíbrio, postura, movimento muscular, tudo isso é o nosso cerebelo que faz, tá? Então, se a gente é meio estabanado e vai passar numa porta e deixa metade do ombro na porta, nosso cerebelo não tá funcionando muito bem, tá? Então, é ele que faz esse controle todo do equilíbrio, tá certo? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, como eu falei para vocês, eles são ali a ligação do cérebro, né, do encéfalo com a medula espinal. Então, eles vão ter funções bem importantes, tá? O mesencéfalo, então, ele vai ajudar também nesse controle da postura corporal, tá? E das nossas movimentações musculares, principalmente tônus muscular. A ponte, então, ela vai ser responsável pelos centros respiratórios, então, por esse controle dos nossos movimentos corporais, ela vai coordenar, vai auxiliar ali na coordenação respiratória. E o bulbo, ele vai, então, controlar nossas frequências vitais, tá? Frequência cardíaca, movimentação respiratória também, todas essas relações involuntárias que acontecem no nosso corpo, tá? Respiração, batimento cardíaco, ela também pode auxiliar lá nos reflexos, como a nossa tosse, espirro, vômito, tudo isso, tá? Então, todas essas coisas que são involuntárias é a função ali do bulbo de regular, tá? Então, não chega lá no nosso cérebro essas informações, elas ficam ali no bulbo e é ele que processa, tá certo? A nossa medula espinal, então, ela tá ali no meio da nossa coluna vertebral, ela é protegida pelas nossas vértebras, né? Como eu falei para vocês, ela vai ter a mesma constituição lá do cérebro, né? A parte branca e a parte cinza, só que ela é invertida, né? Enquanto que no cérebro a gente tem a parte cinza como córtex e a branca como medula, aqui na medula espinal vai ser o contrário, tá? Então, ela vai conduzir as informações, né? Colhidas do corpo até o encéfalo e ao contrário também, do encéfalo até o nosso corpo, tá certo? Aí aqui mostra para nós, né, uma representação esquemática da nossa medula, com todas as partes. Então, ela tem ali a substância branca, a substância cinza internamente, o gânglio nervoso, que se conecta a ela para mandar as informações para as partes, né, adjacentes do nosso corpo. A pia mater, a aracnoide e a dura mater, que protegem também a medula espinal, tá? E a parte ali do centro nervoso, tá certo?
Então, fala para nós, ó, que as neurofibras presentes na substância branca apresentam funções diferentes. As neurofibras sensitivas levam os impulsos obtidos dos meios externo, pele e interno, até o sistema nervoso central. Ao chegarem ao encéfalo, os impulsos tornam-se conscientes e são interpretados. E em resposta às neurofibras, então elas reagem, né, aos impulsos, tá? Então aí tá mostrando que como é que acontece essa relação dos impulsos nervosos, tá certo? Então essas fibras nervosas, elas vão fazer toda a passagem dos impulsos, tá? Então a medula espinhal é a primeira que recebe as informações para serem passadas lá para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, tá? Por isso que ela é tão importante, por isso que uma lesão nela afeta tanto o nosso corpo. Por quê? Porque como ela é o centro, né, da fiação, que vai mandar informação para o cérebro e do cérebro vai mandar o comando para o corpo, se essa parte da medula espinhal ela é afetada, esse processo de envio de informações ele fica afetado também, tá? Por isso que lesões na medula espinhal pode deixar as pessoas paraplégicas, tetraplégicas, certo? Porque ela é o centro ali do envio das informações. Bom, ali na página 44, então, tá falando do nosso sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, ele vai controlar as ações voluntárias, que é andar, mexer os braços, né? Mexer as mãos, escrever. E os involuntários, né? Que é a produção lá, suco gástrico, movimentos peristálticos e tudo mais, tá? Bom, no sistema nervoso periférico, a gente tem ali 8 pares de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e 5 sacrais e um coxíneo, tá? Que é ali o nervo do cox, tá certo? Então, ali, ó, é como o nosso emaranhado de fios, eles se conectam à medula espinal, tá? Então, a parte aqui dos nervos cervicais vão se juntar aqui nessa parte da medula, né, cervical, e os outros também é a mesma coisa, torácicos, lombares e sacrais. Bom, o nosso sistema nervoso periférico, então, como ele é responsável pelas ações voluntárias e as involuntárias, ele é dividido em dois, em periférico somático e autossômico, tá? Então, o somático é esse que eu falei para vocês, né, que ele tem essa formação dos nervos. Então, ele tem os 12 pares de nervos cranianos, que partem, então, do encéfalo, 13 pares de nervos nervosos espinais, que partem da medula espinhal, e os nervos, eles são mistos a partir dessa reação, tá? Os nervos, então, eles comandam as ações voluntárias do nosso corpo, então, os somáticos são todas as reações que a gente comanda, que a gente consegue fazer com que aconteça ou não no nosso corpo, tá? Como levantar o braço, movimentar as pernas, tá? Todas essas movimentações é ele que faz, tá? O sistema nervoso autossômico, então, tá? Ele vai comandar, então, as nossas atividades involuntárias, tá? Então, a parte de suor, frequência cardíaca, respiração, movimentos peristálticos, tudo é a partir deles, tá? Então, eles que vão, claro, com auxílio lá, né,
ou do bulbo, ou de alguma outra parte do nosso cérebro, do nosso encéfalo, fazer essas reações, mas eles são os que chegam até o órgão, tá? Então, eles que vão fazer todas essas movimentações, tá? E aí fala para nós que esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em porção simpática e parasimpática, tá? Essas funções, então, elas são geralmente contrárias, tá? Põe-se, então, olha, dispõe-se ao se excitar ou inibir alguma atividade, tá certo? Então, diz ali, ó. Desse modo, tais porções regulam as atividades do corpo de acordo com a necessidade. Se o ambiente está escuro, por exemplo, a porção simpática mantém a pupila aberta para proporcionar a entrada de luz, né? Se a gente está num lugar iluminado, a porção parasimpática, ela faz o fechamento da pupila para a gente regular a entrada de luz. Então, eles trabalham, né, ali fazendo, executando suas funções, só que uma é contrária à outra, só que elas funcionam a partir da necessidade do corpo. Isso tudo é autônomo, então isso tudo a gente não controla, tá? Além disso, né, a porção simpática, ela tem a função lá do sistema de luta ou fuga, tá? Que é os casos de emergência do nosso corpo. Então, todas as reações que acontecem no nosso corpo quando a gente está em perigo, né, com um excesso de hormônio no nosso corpo, né, da adrenalina, por exemplo, no nosso corpo, a porção simpática, ela vai afetar, né, ela vai interagir ali para o organismo começar a se controlar para fazer esse processo de luta ou fuga, tá certo? E aí a porção parasimpática, ela vai fazer com que ele volte ao normal depois que esse processo de luta ou fuga passar, tá? Então, até isso é autônomo, a gente não controla, tá? Então, ficar nervoso, por exemplo, a gente não controla nosso nervosismo e todas as reações que acontecem com a gente. Então, o fato é, a gente é envergonhado, não gosta de falar em público. E aí pedem para falar em público. Qual é a primeira reação geralmente que acontece no nosso corpo? Processo de luta ou fuga, né? Nosso corpo começa a sofrer as modificações, a gente começa a ter batimentos cardíacos mais fortes, né, mais rápidos. A passagem sanguínea ela também começa a ser maior para oxigenar o nosso cérebro, para a gente raciocinar rápido, e a gente fica vermelho, né? Então diz, ai, não fica vermelho, não precisa ficar vermelho. Gente, é involuntário, né? Não tem como tu, eu não vou ficar vermelho, eu vou ficar nervoso, mas eu não vou ficar vermelho. Não, faz parte do nosso sistema, né? No momento que a gente produz mais, né? O nosso sangue está correndo mais rápido, está hiperventilando o nosso cérebro, a gente vai ficar vermelho. Tem uma concentração maior de sangue ali, né? Aquece também, né? Então, a gente não controla, tá? Depois, ali na página 45, tá falando para nós sobre o arco reflexo, né? O arco e reflexo, eles são relações, né, rápidas que acontecem no nosso corpo para nos proteger de alguma reação que pode ser prejudicial. Então, por exemplo, a gente está fazendo a comida, tá? E a gente coloca a mão numa forma quente. Se essa informação ela fosse ser processada no nosso cérebro, tu lá com a mão no coisa quente, e a informação vai chegar no nosso cérebro, e aí a gente pensa assim, isso tá quente, tá queimando a minha mão, vai fazer uma ferida, é melhor eu tirar. No momento que tu tirasse a mão, tu ia deixar metade da tua pele ali, tá? Então, ato reflexo, eles são reflexos
que a gente não raciocina no momento que a gente faz, tá? Então, eles são reações involuntárias que acontecem e que são processadas pela medula espinhal. Então, no momento que a gente coloca a mão numa coisa quente, a nossa medula espinhal recebe essa informação de que a gente está em um perigo e faz com que o nosso braço seja impulsionado para trás e a gente cheire a mão. Então, é um movimento rápido de proteção do corpo, que é processado pela medula espinal, tá? Não pelo nosso cérebro, tá? Ali naquele quadro, na página 45, está mostrando todo esse mecanismo, como é que acontece essa ação, então, do ato reflexo. Tem as coresinhas ali, ó, do neurônio sensorial, motor e o do interneurônio, né? Então, diz ali, ó, quando uma pessoa encosta a mão em um objeto pontiagudo, o neurônio sensitivo ligado à epiderme transmite esse impulso, essa informação para a medula espinhal. Esse neurônio realiza síntese com outros neurônios, denominado neurônio intermediário ou associativo, que localiza na substância cinzenta, da medula, cuja função, então, é orientar esse impulso, né? Interpretar e dizer o que tem que fazer. O neurônio motor conduz o impulso ao músculo, dizendo para tu tirar a mão daquele objeto, tá? Mais ou menos o que eu expliquei para vocês. Bom, depois fala ali para nós sobre as drogas e o sistema nervoso, tá? Então, a gente vai ter vários tipos de drogas que vão afetar o funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Então, a gente vai ter drogas que estimulam, drogas que deprimem e drogas que alucinam o nosso sistema nervoso, tá? Bom, vamos ali para a página 46. Então, a primeira droga que a gente fala são das drogas lícitas, que são os medicamentos, tá? Os medicamentos, então, eles são drogas que são testadas, né, fabricadas pela indústria farmacêutica, seguem padrões muito rígidos para sua formação, para sua produção e para sua, né, sua entrega. A gente vai ter vários tipos de medicamentos, né? A gente vai ter medicamentos, tem as tarjinhas, né? Tarja preta, tarja vermelha. Dependendo do medicamento, precisa de um acompanhamento médico, né? Na realidade, a maioria dos medicamentos, eles precisam de um acompanhamento médico para não acontecer intoxicação, nem causar alguma alergia, né? Que seria o mais simples, ou a dependência, né? Geralmente, os medicamentos tarja preta, eles são os que modificam mais o sistema neural, né? Toda a parte da química do cérebro, então eles precisam de um acompanhamento médico para serem utilizados e eles precisam de um acompanhamento médico para ser parado de tomar, vamos dizer assim, tá? Porque como ele afeta toda a química do cérebro, ele tem que ser feito tanto a introdução dele como a retirada dele do nosso corpo, ele tem que ser realizado de forma, né, específica por um médico, tá? Bom, aí depois nós temos as drogas ilícitas, né? E algumas lícitas misturadas. Bom, alucinógenas, tá? Então, a gente tem um exemplo ali das alucinógenas, maconha e êxtase, tá? Então, elas vão afetar a percepção do sentido, elas vão causar distorções, então, lá da maneira que os estímulos eles são recebidos pelo cérebro, tá? Então, eles acabam causando alucinação. O que acontece? Geralmente, tem algumas drogas que são alucinógenas que elas só são dissolvidas, elas ficam armazenadas na gordura das nossas células, tá? E aí,
elas podem ficar armazenadas durante muito tempo lá nas nossas células, na gordura, e depois de um tempo elas voltarem para o nosso sistema e a gente ter feedbacks, tá? Então, tu usou êxtase quando tinha 17 anos, teve aquele momento lindo, maravilhoso, e não usou mais, mas tu pode ir lá com 30 anos. O êxtase eu acredito que não seja lipossolúvel, mas tô dando como se fosse um exemplo, tá? Aí tu tá lá, bem, trabalhando, super maravilhoso, aquela substância lipossolúvel, ela volta pra tua corrente sanguínea e daqui a pouco tu tá conversando com um doente, tá? Então pode ter essas substâncias que são lipossolúveis, elas podem voltar e dar feedbacks alucinógenos nas pessoas, tá? Não sei eu dizer para você se o êxtase é um caso desses, mas eu usei só como exemplo. Depois nós temos as drogas estimulantes, né? Então, que elas vão aumentar a capacidade de atividade mental das pessoas, né? Então, elas vão atuar lá nos neurotransmissores, vão deixar as pessoas mais agitadas. Aí nós temos como exemplo uma droga lícita e uma ilícita, né? A nicotina e a cocaína, tá? Então, são drogas que vão estimular as pessoas, né? A pessoa vai ficar mais estimulada mentalmente, vamos dizer assim. E aí a gente tem as depressivas, tá? Que elas vão fazer com que diminuam, então, a atividade mental, tá? Então, ela vai atuar também nos neurotransmissores e vai fazer com que as reações e as percepções dos sentidos, elas fiquem mais lentas, tá? E aí um exemplo é as bebidas alcoólicas, que são lícitas, por isso que quem bebe não deve dirigir, porque tu fica com a tua percepção mais lenta. As tuas reações também ficam mais lentas, tá? Então, se tu tá num momento que tu vai sofrer um acidente, tu tem que ter uma reação rápida de desviar, por exemplo, tu não consegue porque o teu sistema tá na marcha lenta lá, tá? Aí fala para nós, né, ali da bebida alcoólica, que ela é processada, então, né, no fígado, o álcool é processado no fígado, metabolizado no fígado e depois é liberado, tá? E aí fala para nós sobre a violência no trânsito por causa dessas bebidas alcoólicas que são depressivas no nosso sistema. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa parte do sistema nervoso? Eu vou pedir para vocês que façam depois a página 47 a 48 do livro didático. E do livro de atividades, é a 30 até a 34, até o exercício 32. Pode repetir, senhora? Livro de atividades, da página 30 até a 34, só que até o exercício 32. O 33 já é do sistema sensorial, tá? Aí façam, se vocês tiverem alguma dúvida em algum exercício, semana que vem eu ajudo vocês, tá? Pessoal, eu vou fazer a chamada. Tá?